Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas, neste terceiro trimestre de 2022, a lição dos adultos, que tem como tema do trimestre os ataques contra a Igreja de Cristo. Nós haveremos de estudar sobre apologia, sobre apologética, sobre defesa da fé. Por esse motivo, já adianto para os irmãos que estaremos fazendo uso da Bíblia Apologética do ICP, Bíblia Apologética do ICP. Estaremos também fazendo uso durante o trimestre da Bíblia de Estudo Defesa da Fé, da CPAD, fora outros conteúdos que certamente nós faremos uso. Já tenho aqui em mãos o livro do trimestre, já tenho em mãos a revista do trimestre e temos uma biblioteca com alguns livros ali disponíveis para fazermos uso do conteúdo durante este trimestre. Então você é nosso convidado a assistir um trimestre que vai falar sobre apologética. Adianto para vocês que os primeiros apologistas surgiram no segundo século da era cristã, começando ali com Policarpo, depois indo para Tertuliano, Jerônimo e vários outros homens que tiveram naquela época que fizeram a defesa da fé. Hoje nós estamos com esta incumbência, com esta obrigação. O nosso trimestre falará sobre defesa da fé, até porque os ataques contra a Igreja de Cristo têm sido ferrenhos. Tema do trimestre. O subtema trata das sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Cristo. Cristo voltará a qualquer momento. Os sinais escatológicos apontam para o seu retorno a esta terra a qualquer instante. Só aguardamos o soar da trombeta para que os mortos ressuscitem primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, juntamente com eles, sermos transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Por causa disso, há um frenesi muito grande no mundo espiritual. Há um frenesi que tenta parar a caminhada da igreja e os ataques são em várias frentes diferentes. Durante esse trimestre, nós estudaremos sobre as sutilezas de Satanás na banalização da graça, tem uma tal de hipergraça. Nós trataremos das sutilezas na imoralidade sexual. E nós vemos que até desenhos animados agora estão tendo apelos sexuais, é uma coisa horrível isso. A sutileza da normalização do divórcio, hoje qualquer pessoa já casa pensando em divorciar. A sutileza do materialismo e do ateísmo, hoje o ter e o não crer em Deus estão em voga. A sutileza das ideologias contrárias à família, existem vários tipos de união, uma delas é a homossexual, nós vamos falar sobre isso, que inclusive deu uma polêmica agora esta semana por uma declaração simples da cantora Bruna Carmo, nós vamos falar sobre isso. As sutilezas da relativização da Bíblia, cada um acha que pode ler e interpretar a Bíblia. Teve gente dando aula de Bíblia aí para Bruna Carla. Olha, eu achei aquele... A pessoa não tem condição de dizer nada, mas leu a Bíblia, mas indicou um texto da Bíblia. Mas tudo bem, vamos para frente. A sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Há uma bagunça hoje, você não sabe se a pessoa é pentecostal ou se é carismático. É carismático ou pentecostal? E por que tem esse movimento? Não sei, só sei que foi assim. Nós vamos estudar sobre isso. A sutileza do movimento dos desigrejados. Não tenho igreja, não pertenço a nenhuma, pertenço a todas, tal. Eu sou meu próprio pastor, nós vamos tratar sobre isso. A sutileza contra a prática da mordomia cristã. O ser servo de Deus, entender que nada é seu, que tudo é de Deus, mas existe um ataque contra isso. A sutileza das mídias sociais que tem acabado com relacionamentos, com famílias, com vidas, tem gerado crime, nós vamos falar sobre isso. A sutileza da espiritualidade holística, voltado para o sentido da filosofia e assim por diante, nós vamos falar sobre isso aí também. E a última lição vai falar sobre resistindo às sutilezas de Satanás. Então você é nosso convidado para nesse trimestre não perder nenhuma das nossas reflexões. Veja que a capa da lição ela vem tratando de um tempo tenebroso, perceba. É como se é um tempo escuro, um tempo de trevas, e que o soldado está sendo protegido ali por um escudo. Nós vamos falar, e tem flecha pegando fogo, são os dardos inflamados do maligno. Nós vamos tratar sobre isso, a armadura do cristão. Você vai aprender sobre isso
aqui. E hoje, iniciando o nosso trimestre, não posso deixar de dizer que este é o primeiro de 6 vídeos. Nós gravaremos segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, 6 vídeos. Este é o primeiro de 6. Então amanhã você terá um novo vídeo, depois e assim por diante, tá bom? E aproveite para se inscrever no nosso canal. Eu estou feliz. É um serviço sem recompensa financeira, mas é um serviço que satisfaz a alma. Nós estamos com um número crescente de pessoas se inscrevendo no nosso canal e eu glorifico a Deus por isso, porque o nosso canal só tem palavra de Deus. Eu peço a você que se inscreva, que comente, que curte. Ontem alguém fez um comentário na live que nós fizemos sobre João Batista não iria a essa festa, que eu achei interessante. Eu li todo o conteúdo, eu abri os links, ainda coloquei lá mais alguma coisa. Mas faça isso, coloque o conteúdo lá, comente, deixa a gente entender o que você pensa, como é que a situação está aí contigo, tá bom? Compartilhe, mande para alguém e de qualquer forma vamos ser apologistas da fé. Trimestre passado estudamos sobre o Sermão do Monte, no anterior estudamos sobre a Bíblia, no anterior estudamos sobre Paulo e agora vamos estudar sobre apologia cristã. Eu vou trazer para vocês aqui no decorrer das gravações a história dos apologistas, os principais, quem foram, por onde passaram, quais foram as ideologias que defenderam, tá bom? Fique firme. A primeira lição de número 1, programada para 3 de julho de 2022, assim querendo Deus, ela traz o título As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. O primeiro ponto, eu não vou comentar a lição, mas breve estarei fazendo isso. O primeiro ponto fala sobre a igreja em ataque. A igreja está sob ataque o tempo todo, sendo bombardeada a todo instante. E às vezes o bombardeio não é só de fora, é de dentro também. Tem uns cavalos de Troia aí, enxertados dentro da igreja aí, que também trazem ataque à igreja. O segundo ponto vai falar sobre a natureza do ataque. A natureza do ataque. O ataque é de natureza espiritual, o ataque é de natureza moral, nós vamos trabalhar sobre isso aí. O terceiro ponto fala sobre as esferas do ataque. O ataque tem uma esfera religiosa, a própria religião ataca a igreja, a religiosidade, etc. Querendo que as coisas sejam feitas dentro de um parâmetro para atender o desejo de um grupo e sem olhar na Bíblia, mas vamos para frente. O segundo ataque é um ataque social. A sociedade ataca a igreja porque quando toca na ferida o trem dói. Aí a sociedade reage contra a igreja. Já tentaram criar leis para incriminar pastores. Pastores serem tratados como criminosos pelo fato de defenderem ou ensinarem este ou aquele assunto nos púlpitos de suas igrejas. Nós vamos trabalhar sobre isso. E vamos trabalhar sem receio, não se preocupe não, vamos comentar tudo. Ela tem um quarto ponto. Primeira vez que eu vejo uma revista de escola dominical da CPAD com 4 pontos. O quarto ponto fala sobre a igreja protegida. A proteção da igreja vem da palavra de Deus, da exposição da palavra de Deus. A proteção da igreja vem da oração. Olha que maravilha. Vamos então para a nossa leitura diária, que é o que nos interessa, que é o objetivo do nosso vídeo. A nossa leitura diária, segunda-feira, está em Gênesis 37, versículos de 5 a 7, e a epígrafe diz: Deus adverte pessoas e grupos. Deus adverte pessoas e grupos. Adverte de quê? Adverte do que está acontecendo e do que vai acontecer. Vamos ler o texto aqui, depois eu comento com você. Gênesis 37, eu farei leitura na Bíblia Apologética com apócrifos, edição ampliada do ICP, tradução Revista Almeida e Corrigida. Revista Almeida e Corrigida. Gênesis 37, versículos de 5 a 7. Diz assim o versículo de número 5. Sonhou também José um sonho. José sonhou um sonho. Ele vinha sonhando, era tratado como sonhador, mas ele sonhou mais um sonho específico, que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. José contou o sonho e seus irmãos ficaram mais chateados ainda. Ontem um presbítero me contou um sonho no final da escola dominical. No final da escola dominical ele me disse um sonho. Olha, eu sonhei que acontecia isso assim. E ele dizendo com relação a ele: eu acho que tal coisa em minha vida é cumprimento deste sonho.
Deus fala conosco em sonhos. Aguenta aí. Versículo 6. E disse-lhes, ouvi, José disse para os irmãos, ouvi, peço-vos este sonho. Ouçam este sonho que tenho sonhado. Aí no versículo 7 ele diz, eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. A princípio isso aqui foi mal interpretado. Contextualizando para vocês, José era um sonhador de sonhos, José, filho de Jacó, era um sonhador de sonhos, era um dos mais novos, mais novo que ele só Benjamim, mas José era o filho da mulher amada de Raquel. José era o filho da mulher amada. E José teve um tino especial para cálculos, para administração, e o pai, percebendo isso, deu a José algumas tarefas nesta linha. Só que quem deveria liderar os irmãos era o mais velho, Rúben. Acontece que o pai deu uma roupa diferente a José. E aí a coisa inverteu, porque não foi estabelecido em Israel o patriarcado, não foi estabelecido em Israel. Inclusive, aquela questão sucessória do reino, lá futuramente, passar para o filho, não foi estabelecido. Mas o povo começou a seguir o costume que existe em volta. Contextualmente falando, era assim que eles viviam. O filho mais velho era quem governava depois do pai. Neste sentido, José tem uma roupa que o distinguia dos demais, porque uma roupa de um líder é diferente. José então passou a ser perseguido, passou a ser irritado pelos irmãos. Os irmãos não gostavam de José. E quando José traz esses sonhos, os irmãos disseram, como assim? O próprio Jacó também passou por isso. Você quer dizer que nós vamos nos dobrar diante de você? Olhando assim a curto prazo, aliás, olhando a longo prazo, quando você vai para Apocalipse, aquela mulher vestida do sol, que tem estrelas sobre a cabeça e a lua sobre os pés, aquela mulher é Israel. E aquela mulher é a figura justamente do que vem contando na sequência de José. José está falando, trazendo um sonho que revelava o início da nação de Israel. Naquele momento eles não eram Israel, eles eram hebreus. Eles não eram nem judeus nem Israel, eles eram hebreus. Para ser Israel tinha que ter lei, povo, território e costumes. Eles ainda eram um povo nômade, eles eram só hebreus. E para ser judeus eles tinham que ter religião. Isso aconteceu quando eles saíram do Egito. Israel quando entraram em Canaã e judeu quando do Egito, no Babilônia, quando retornaram de Babilônia. Neste momento aqui eles nem ao Egito tinham ido ainda, então não passavam de hebreus, nômades, pastores nômades, só isso. O que ocorre é que ali estava sendo revelado por Deus, presta atenção, que esta é a linha do comentário de hoje, ali estava sendo revelado por Deus o que se tornaria a nação de Israel no futuro. É o que está lá em Apocalipse da mulher vestida do sol. A longo prazo, mas a curto prazo, Deus estava revelando que haveria fome, que o povo desceria para o Egito e que lá no Egito José, o molho, o fecho ali que José falou, se levantaria e os demais estariam em volta e se dobrariam diante dele. E foi justamente o que aconteceu. Os irmãos, depois de mais outros sonhos, os irmãos pegaram José, venderam José para um grupo que passava, disseram para o pai que José tinha morrido. José foi ao Egito, passou muita dificuldade no Egito, mas se transformou o governante do Egito, estando abaixo somente de Faraó. Ele se tornou maioral no Egito. E posteriormente, os irmãos de José subiram ao Egito para comprar alimento e lá aconteceu de José ficar numa sala com os irmãos, José no meio e os irmãos em volta. José de pé e os irmãos de José dobrado diante dele, cumprindo o que está escrito aqui nesse texto. Por quê? Porque Deus revela aos seus servos as coisas que hão de acontecer. No livro de Jó, me falta agora a memória, você pode pesquisar, diz que Deus não age sem antes avisar. Deus fala por intermédio da natureza, Deus fala por intermédio de várias coisas, e quando não consegue, a pessoa não ouve a Deus, Deus fala com ele em sonho. Deus fala em sonho, mas Deus não deixa de avisar.
Deus não age, me parece que está escrito nos profetas, Deus não age sem antes falar por intermédio de um profeta ao seu povo. Sabe o que isso quer dizer? Que as sutilezas de Satanás no presente momento em que ele tenta atacar a igreja, uma lição como esta, por exemplo, é uma mensagem ao povo para que nós acordemos e prestemos atenção, porque a cada dia que passa nós não estamos aperfeiçoando o nosso conhecimento e a nossa ação diante de Deus. A cada dia que passa nós estamos nos distanciando cada vez mais do rumo por causa de tanta coisa que chama a atenção em volta. Em vez de nós estarmos no foco, nós estamos divagando e isso tem feito com que o conhecimento bíblico esteja esparso. Hoje você vai para uma escola bíblica dominical e só porque você leu a revista, alguém diz, meu Deus, como esta pessoa é inteligente. Só porque você citou um versículo bíblico ou você conhece um hino da harpa, as pessoas ficam, meu Deus, como é isso? Quando na realidade você se olha diante da situação e diz, meu Deus, eu não tenho condição de fazer nada além disso aqui foi o meu limite. Mas para muitos aquilo é muita coisa, porque muitos estão distanciados, cuidando dos seus afazeres, como disse Paulo, amando o presente século. Então, como diz aqui a nossa epígrafe, a epígrafe de hoje, Deus adverte pessoas e grupos. Este é o nosso primeiro vídeo. Amanhã teremos outro quando falar sobre Deus adverte por meio de profetas. Aí depois vamos tratar de outros assuntos também, tá bom? Deus te abençoe. Temos um trimestre maravilhoso pela frente. Seja você também um apologista. Bota aí na internet apologia, apologética, estude a respeito. Deus te abençoe, um grande abraço em nome de Jesus e se inscreve no nosso canal.